tarde para você, meu caro Belay Júnior. Uma boa tarde para todo mundo ligado no programa Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para toda essa Amapá querida. Olha aqui, meu caro Belay Júnior, hoje tem Brasil, hein? Hoje tem Brasil e Paraguai lá em Assunção, no Defensor del Chaco, jogo programado para as 9h45 da noite pelo horário de Brasília. Daqui a pouco a gente fala sobre a seleção brasileira. Começando a falar do Flamengo, boa notícia para o torcedor rubro-negro. Arrascaeta e Gabigol já estão no trabalho de transição, treinando e podem ficar à disposição do técnico Tite para o jogo de quinta-feira contra o Bahia, jogo da volta pela Copa do Brasil. Léo Pereira também está recuperado da lesão no joelho, do tornozelo. O Davi Luiz também, enfim, vários jogadores se recuperando. O Dela Cruz não tem participado dos últimos treinamentos. Ontem, no treinamento de ontem, Gabigol e Arrascaeta treinaram. O Dela Cruz não. Porém, segundo o Departamento Médico do Flamengo, não será problema para enfrentar o Bahia na quinta-feira. Portanto, o Flamengo terá as voltas do Arrascaeta, Gabigol novamente titular do Flamengo, Dela Cruz, Léo Pereira, Davi Luiz, jogadores recuperados, e vão fortalecer o Flamengo nesse jogo contra o Bahia, jogo da volta. Portanto, jogadores recuperados e prontos para enfrentar o tricolor baiano, vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco está tentando recuperar o Felipe Coutinho, mas a questão do Felipe Coutinho, ela realmente é física, não é mais de lesão. Então o Vasco busca preparar esse atleta para ele ter condições físicas de pelo menos terminar essa temporada. Talvez não enfrente o Atlético Paranaense também pelo jogo da Copa do Brasil. O jogador deve ser preservado. O Vasco trabalha muito com essa questão do Felipe Coutinho, que é o Felipe Coutinho realmente em forma. Então, ele não tem mais lesão, a lesão já foi tratada. A questão agora é física, recuperar a parte física do atleta. Essa é a grande preocupação do Vasco da Gama nesse momento para com o jogador Felipe Coutinho. Então, vamos esperar para ver se ele joga contra o Atlético Paranaense ou se vai ficar mais uma vez de fora e o Vasco só vai colocar ele quando tiver realmente aí, não digo 100%, mas 80%, 90% da sua capacidade física. O Fluminense também busca aí, recuperar os seus jogadores. A equipe do Fluminense, que tinha vários jogadores contundidos, vários jogadores machucados, então o tricolor carioca também nesse momento, como eu falei ontem, busca a recuperação dos seus jogadores. Nesse momento, com a data FIFA, os jogos parados, o Fluminense se preocupa realmente em recuperar os seus atletas, em recuperar os seus jogadores. Por esse motivo que o Cano já está no trabalho de transição e pode perfeitamente voltar ao time tricolor. A exemplo de outros jogadores. O zagueiro Inácio é esse por enquanto está fora. Já que houve uma lesão muito séria e o Fluminense tem muito cuidado no trato desse jogador. A questão do Arias, né? Não houve renovação de contrato com o colombiano e o Fluminense teme aí pela saída do jogador ao final desta temporada. O Arias, portanto, que não aceitou a renovação contratual e pode deixar o Fluminense até o final do campeonato. De qualquer maneira, o Fluminense ainda depende muito desse jogador. O Kevin Serna foi contratado, está jogando muito bem. E a grande notícia hoje da equipe do Fluminense é que o São Paulo quer anular aquele jogo que perdeu para o Fluminense por 2-0. Jogo no Maracanã. Isso porque o São Paulo alega que houve erro de direito do árbitro. Ao eles deixar o lance seguir, uma falta favorável ao Fluminense, ele deixou o lance seguir, deu a vantagem e logo a seguir o Thiago Silva pegou a bola com as mãos, segurou, bateu a falta que o árbitro tinha mandado seguir e naquele lance houve a origem do segundo gol do Fluminense, do gol do Fluminense do Cauã. Então o São Paulo alega erro de direito e já entrou no STJD pedindo a anulação dessa partida. O departamento jurídico do Fluminense alega que isso não vai dar em nada, mas se o departamento do São Paulo arrumou uma brecha para anular essa partida, vamos aguardar o desenrolar dos fatos. O São Paulo ameaçou e cumpriu, entrou com pedido de anulação dessa partida contra o Fluminense. O São Paulo perdeu por 2-0, alegando erro de direito do árbitro. Existem dois tipos de erro da arbitragem no jogo, erro de fato e erro de direito. O erro de direito, juridicamente, os clubes podem recorrer. E foi o caso do São Paulo, alegando o erro de direito do árbitro dessa partida e pedindo também a exclusão dele nos jogos do Tricolor Paulista no restante da temporada. O Botafogo tinha dado folga a semana toda na semana passada, o elenco se representou ontem. Então o Botafogo trabalha também agora a recuperação dos seus jogadores. Deu um tempo maior de descanso para os seus atletas. Como eu falei ontem, o Júnior Santos, a recuperação dele é muito grande, muito boa, e o Botafogo vê com otimismo a recuperação desse jogador, então logo ele volte ao time alvinegro. O Botafogo também espera o jogo de hoje da seleção brasileira para que o Luiz Henrique seja reintegrado ao elenco alvinegro, já que esse jogador vai fazer muita falta.
O Botafogo divulgou também um vídeo do primeiro treino do Alex Telles. Foi um vídeo que o Botafogo exibiu aí para os seus torcedores, exibiu oficialmente o primeiro treinamento do Alex Telles, que pode ser o titular na lateral esquerda do Botafogo, já que o Marçal não está bem, está machucado, o Cuiabano também apresenta bons e maus momentos, então nesse momento o Alex Telles pode ser a aposta do Botafogo para a lateral esquerda. Essa, portanto, a notícia do Alvinegro Carioca, que deu a semana passada toda de folga e agora voltou aos trabalhos ontem, segunda-feira. Hoje tem Brasil e Paraguai, lembrando que o Brasil é o quarto colocado na tabela de classificação nas eliminatórias sul-americanas, tem 10 pontos. A Argentina disparou, tem 18, a primeira colocada está 8 pontos à frente da seleção brasileira, a seleção do Messi e do ex de Maria, né? De Maria já se despediu da seleção, o Messi também vai se despedir da seleção argentina. O Brasil vai enfrentar o Paraguai hoje e o técnico Dorival Júnior tinha colocado Luiz Henrique como titular contra a seleção do Equador lá no Couto Pereira. E agora volta o Endrick. Segundo informações, segundo treinamentos da seleção, o Endrick voltaria a ser o titular. Portanto, o time seria o mesmo que enfrentou o Equador, com o Endrick no lugar do Luiz Henrique. Seria Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. O meio-campo da seleção brasileira vai com Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá. O ataque com Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Essa é a seleção brasileira para enfrentar o Paraguai hoje, às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília. O Rodrigo havia jogado centralizado. Na entrada do Luiz Henrique, o Rodrigo jogou centralizado. E agora, com a entrada do Endrick, o Rodrigo vai pela direita, vai jogar pelos lados do campo. Essa mudança tática também da seleção brasileira. Um abraço para você, meu caro amigo, um abraço para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade, um abraço para o Neto Góes, nosso presidente da Federação Amapaiense de Futebol, e também para o Roberto Góes, deputado estadual e vice de futebol da CBF. Um abraço para você, Belaí, para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Amanhã, quarta-feira, eu volto falando do jogo de hoje entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil é o quarto colocado e uma vitória vai colocar o Brasil para cima mais ainda. Lembrando que serão 6 seleções classificadas aqui na América do Sul. Tá certo? Um abraço, Belaí, até amanhã. Fique com Deus. Valeu! Belaí Júnior!